E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre equações da circunferência, o nosso tema. Equações da circunferência, turma, a gente tem uma circunferência no plano cartesiano, como eu desenhei aqui para você. Qual será a equação dessa circunferência? Tem uma fórmula, a gente chama de equação reduzida da circunferência. Ela é x menos o x do centro dessa circunferência, ou seja, esse xc é a abscissa do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o yc, ou seja, a ordenada do centro dessa circunferência. Tudo isso ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então a gente vai ter aqui um centro, né? Então a gente tem uma abscissa e uma ordenada. Essa abscissa e essa ordenada eu estou chamando de xc e yc. Lembra bem o teorema de Pitágoras, né? Cateto quadrado mais cateto quadrado é hipotenusa ao quadrado. Só que o nosso cateto é a diferença entre x menos o x do centro ao quadrado e o y menos o y do centro ao quadrado. Não esquece, xc, abscissa do centro, yc, ordenada do centro. E o r, o raio dessa circunferência. Aí eu trouxe aqui um exercício que apareceu lá na IFAL 2018. Olha o exercício. A equação da circunferência que tem um dos diâmetros com extremidade nos pontos. Então, turminha, você tem um ponto aqui, menos 1 e 3, por exemplo, tá aqui. Esse é um ponto. E aí você tem o ponto também 3 e menos 5, tá? Você tem outro ponto. Então ele quer saber qual é a equação dessa circunferência que tem essas extremidades. Turma, se tem essas extremidades, o que você vai perceber? Quando você calcula essa distância aqui, turminha, você tem o diâmetro da circunferência. Então a gente vai ter aqui o diâmetro da circunferência. Exatamente esse ponto do meio aqui é o centro. Então esse centro da circunferência, que eu vou chamar de C, você tem o xc e o yc. Como que a gente pode calcular a distância desses extremos aqui e que passa pelo centro? Esse centro, turminha, é a média aritmética do segmento de reta. Quando você tem um segmento de reta e você tem os dois extremos, o centro está no meio. Então esse xc aqui seria a média aritmética de xa mais xb dividido por 2, porque o centro está exatamente na metade. Então a gente vai pegar a média aritmética, menos 1, que é o x de A, somado com 3, e vai dividir por 2. Essa conta dá exatamente 1. E para achar o y do centro, a gente vai fazer a mesma coisa, a média aritmética. A gente vai pegar o y de A mais o y de B e vai dividir por 2. Quem que é o y de A? 3. Quem que é o y de B? Menos 5. Então soma com menos 5, divide por 2. Então esse valor vai ser menos 1. Então, turminha, a gente encontrou o centro dessa circunferência, que vai ser 1 e menos 1. Então, o centro dessa circunferência é 1 e menos 1. Então, a gente já pode colocar aqui, metralha? Pode. Então, isso daqui você já poderia colocar assim, ó. X menos 1 ao quadrado, mais y, cuidado aqui, menos 1. Então, mais 1 ao quadrado. Isso é raio ao quadrado. Então está quase pronto o exercício. O que eu preciso? Descobrir o raio dessa circunferência. Mas espera aí, o raio não é a distância do centro dessa circunferência a qualquer um desses dois pontos? Sim. Então o raio, turminha, o que a gente poderia falar? Que o raio é exatamente a distância do centro dessa circunferência, por exemplo, ao ponto A. Então a distância do centro dessa circunferência ao ponto A é o raio. Poderia colocar o ponto B aqui? Poderia também. Então lembra da fórmula que distância de ponto é raiz da variação de y ao quadrado mais a variação de x ao quadrado. É o y de um menos o y do outro ao quadrado, somado com o x de um menos o x do outro ao quadrado. Então é outro teorema de Pitágoras, mas calculando distância entre pontos. Aqui vale lembrar a aula de distância entre pontos. Então isso aqui vai ser raiz. Vamos lá. Vamos usar, ó, menos 1 ao quadrado. Somado com 3 -
menos menos 1 ao quadrado. 3 menos menos 1 ao quadrado. Então, turminha, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o y de um menos o y de outro, o x de um menos o x de outro, tá? Então eu peguei esse menos 1 e esse 1 é a variação em x. Então eu coloquei aqui, ó, essa variação em x está aqui. Esse 3 menos menos 1 é a variação de y, tá aqui, ó, 3 menos menos 1. Então vamos lá, turminha. O que a gente vai fazer, ó? Menos 2 ao quadrado, 4. Então vai dar raiz de 4 somado. Aqui não vai dar 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então 4 mais 16. Então isso aqui é raiz de 20. Pronto. Esse é o nosso raio, raiz de 20. Substitui aqui então. Então a gente vai ter, ó, x menos 1 ao quadrado mais y mais 1. Isso é igual a raiz de 20 ao quadrado. Simplifica as raízes aqui, ó. Então você vai ter a equação que você queria, que é x menos 1 ao quadrado somado com y mais 1 ao quadrado igual a 20. Essa daqui é a nossa equação de circunferência. Observando que o centro vale o oposto desse número, o oposto de menos 1 é 1, e o oposto de menos 1, perdão, de 1 é menos 1. Então o centro vale 1 e menos 1, a gente já tem aqui, e o nosso raio vale exatamente 20. Beleza? Até o próximo exercício, pessoal.